Tem como o editor colocar um relâmpago? Tem demais. Quinto episódio de Watchmen fala sobre um medinho do relâmpago. É um episódio que fala sobre solidão, traumas, medo e aborda a história do Looking Glass, ou Wade, esqueci o sobrenome. A gente fica sabendo algo surpreendente, que no passado Looking Glass era uma espécie de testemunha de Jeová, porque ele vai lá em Hoboken, em Nova Jersey, em 1985, espalhar a palavra num parque de diversões, a palavra de Deus. É interessante que o que essas pessoas estão indo lá falar é sobre o fim do mundo que está muito próximo, 1 minuto para meia-noite. Existe um relógio conhecido como relógio do juízo final ou do apocalipse, e esse relógio indica a proximidade do fim da humanidade em relação a armas nucleares. Quanto mais próximo ao fim do mundo, mais próximo da meia-noite está chegando esse relógio. E é justamente essa iminência da destruição do planeta que a gente vive em 1985 no contexto de Watchmen. E no contexto em que o Looking Glass vai lá com a caravana de coroinhas, sei lá que raio que era aquilo, evangelizar aquelas pessoas, dar uma palavra de fé para aquelas pessoas. Já que era um momento em que a Guerra Fria estava bastante quente. Desculpe o trocadilho bem imbecil, porque estava com as tensões ali, né, quase chegando às vias de fato, e aí é quando o White tem a grande ideia de soltar a Lula gigante e dizimar metade da população de Nova York. Estava chegando nesse momento em que o conflito armado ia, de fato, acontecer. Entre Estados Unidos e Rússia. E Rússia. No caso, Estados Unidos e União Soviética. Em resumo, a gente vira e mexe, toca nisso. O que houve ali foi uma escolha moral do Adrian Veidt, que era esse vigilante mais inteligente do mundo, se deixava o mundo acabar ou se deixava acabar algumas pessoas para salvar o resto do mundo. Fenômeno! E esse episódio nos leva a pensar muito sobre o medo, sobre como o Watchmen faz uma crítica à construção do medo para regular a sociedade. E é exatamente isso que o Void faz. Ele escolhe trazer um bicho gigantesco extraterrestre de outra dimensão para implementar esse regime de medo nas pessoas, né? Ele junta essas duas sociedades que estavam na iminência de uma guerra nuclear para lutarem contra um medo em comum. E mais importante que isso, ele consegue manter esse medo aflorado dali para frente. Isso é muito importante porque isso dá base para governo autoritário, para uma sociedade controladora, da parte dos políticos, da parte de grandes empresas. É só ver o próprio Wade. Ele tem aquele trauma de acreditar que realmente uma Lula dizimou a população da cidade, e ele carrega aquilo o resto da vida, a ponto de construir um bunker dentro da casa dele, né, no quintal da casa dele, para se proteger, e aí tem todo um sistema de alarme e tudo mais. E aí ele descobre que tudo isso é falso. Esse é um detalhe muito importante, pode passar despercebido, mas a gente precisa se atentar a isso, que é, a população não sabe que isso foi algo criado, inventado, trazido pelo Veidt. I know you know it's Looking Glass. Basicamente, o episódio nos diz o seguinte: o medo é uma grande ferramenta para controle social e controle autoritário da sociedade. Um governo, para se manter no poder, ele usa dessas artimanhas de deixar todo mundo com medo o tempo inteiro para poder se estender no poder eternamente. E para poder justificar também os meios e os modos de controle sociais, para a gente entregar na mão de outras pessoas a nossa segurança. Quando a gente pensa no Looking Glass ou no Wade, é um personagem muito durão, um personagem bem curto e grosso desde o começo. Eu não imaginava que ele seria o líder de um grupo de ajuda de pessoas com trauma, um grupo de ansiedade extradimensional. Eles acreditam que essa Lula veio de outra dimensão, então eles estão ali para se ajudar. Estão ali juntos, reunidos para dizer: esta é a dimensão em que nós vivemos e não vamos ter mais medo. É tipo o mantra deles. E aí é bem alarmante quando o Wade chega lá no QG da 7ª Cavalaria e eles estão fazendo testes para abrir portais para outras dimensões. Aquela bola entra numa porta e cai de repente do céu. Quando o Looking Glass tem a revelação que o senador Kinney mostra para ele o disco, o CD com a gravação do Adrian Veidt explicando tudo pro Robert Redford e tudo mais, o mundo dele vem abaixo, porque tudo que ele acreditava basicamente era mentira. E todo o trauma que ele sofreu e que ele carregou a infância, a adolescência inteira, até a vida adulta, é mentira. E isso se liga diretamente com o quadrinho, quando o Rorschach descobre o plano do Veidt de soltar essa Lula gigante em Nova York e dizimar a população
em nome desse bem comum. E ele fala assim, eu vou contar, eu não vou segurar essa informação. E é o mesmo dilema pelo qual o Wade está passando agora. O que ele vai fazer com essa informação? No quadrinho, o Rorschach vai contar e o Dr. Manhattan mata ele. Pra quem não sabe ainda, isso é um grande spoiler do quadrinho. Mas, enfim, fazer o quê? Aqui tem spoiler mesmo. Porque o Dr. Manhattan entende que realmente eles têm que guardar aquela informação pro bem da humanidade. E o Rorschach queria contar e desfazer esse plano do White. Isso é um absurdo. Isso é uma escolha que você não deveria nem sequer cogitar fazer. Não existe isso. Uma pessoa ter o poder de decidir se dizima o mundo inteiro ou dizima só 3 milhões de pessoas em Nova York e depois a sociedade vive em constante estado de medo e alerta. E é interessante a atualização desse conflito com o Wade, porque ele não tem como revelar isso por causa dos traumas dele, porque ele é uma pessoa que ficou com problemas psicológicos depois do que ele passou e daquilo que a gente vê no começo do episódio. Ele é uma pessoa solitária, ele mora sozinho, na casa dele tem um bunker, o boné dele é envolto em reflectina. Quem vai acreditar nessa pessoa? E aí é uma questão muito interessante de se pensar e de se discutir saúde mental, que a série, que o Watchmen coloca delicadamente nessa história, né? Tanto a questão do trauma, da solidão e dele estar ali num grupo de pessoas que se ajudam e de ser descredibilizado por causa de um trauma que ele sofreu. Hands, we know there are other dimensions than this one. Fica claro também que as intenções do senador Kinney diz respeito única e exclusivamente a ele e ao poder que ele vai ter dali pra frente, continuar tendo, até porque ele tem pretensões de ser presidente dos Estados Unidos. Ele tá usando a cavalaria, com toda a ideologia racista da 7ª Cavalaria, para justificar os fins que ele tá tentando fazer. Eu acho que ele é uma metáfora para pessoas que são isentonas. Ele diz claramente que eles são racistas, mas ele usa essas pessoas. Então ele acaba contribuindo para um sistema racista, porque do jeito que ele fala, parece que ele não se considera racista. Aquelas pessoas são racistas e ele não, sendo que ele tá contribuindo e tá parceiro ali dessa galera, né? Masks save lives. A Renée é uma personagem que surge com uma curiosidade bem interessante, quando ela fala sobre o filme que ela assiste para tratar desse trauma que ela tem, que é o Pay Your Horse. Ela diz que é um filme do Steven Spielberg de 1993 que ganhou 1 tonelada de Oscar. Me bugou a cabeça assim, fiquei pensando, será que isso é real? Gente, não tô lembrando desse filme. E aí eu vi na internet também algumas reações assim de... se você deu um nó na sua cabeça, esse filme realmente não existe. Mas poderia existir. É criado na dimensão de Watchmen. Quando ela retrata o filme, ela diz que é um filme todo em preto e branco, com uma garotinha com um casaco vermelho, que é a única cor que tem no filme. É uma referência clara e clássica à Lista de Schindler, filme do Steven Spielberg, que ganhou muitos prêmios. Esse ganhou muito Oscar. Então, na hora dá para associar a esse filme. É interessante que é também sobre uma questão traumática, né? Que é sobreviventes do nazismo. E tem um pouco a ver com a própria ideia do Watchmen, né? Porque a gente está falando de modelos fascistas de governo, de sociedade. O Watchmen tem isso, o Lista de Schindler é sobre isso, sobre nazismo, sobre, enfim, autoritarismo e tudo mais. Outra referência que ela faz é a uma banda que tinha esse nome e que isso a série não inventa, já vem lá da HQ, existia mesmo uma referência, uma banda com esse nome, algumas pequenas referências no quadrinho sobre isso. Pay Your Horse também se refere a uma passagem da Bíblia, mais especificamente do livro de Apocalipse, versículos 6 ao 8. Apocalipse aqui tem esse nome que a gente associa logo de cara ao fim do mundo, é uma coisa muito ruim, mas em inglês o nome do livro é muito mais bonito, é Revelações. Tem uma poesia ali, né? Na Bíblia do Testemunho de Jeová é Revelações. Pois é porque depende da tradução, depende, né, do objetivo que você tem, alguns querem meter medo com a Bíblia, enfim. E esses versículos tratam da morte montada num cavalo, um cavaleiro do Apocalipse que tá vindo para a Terra para acabar com a Terra. E faz sentido com o que aconteceu em 1985, dia 2 de novembro, em Nova York. De certa forma, foi um cavaleiro do Apocalipse que passou por ali, mais especificamente o Adrian Veidt. E ele anda num Pale Horse também. Ele anda no Pale Horse, o cara que cuida dele também anda num cavalo pálido, né? Isso é muito legal, aquele cavaleiro solitário lá que tem. É uma espécie de
É o guarda florestal. É, o guarda florestal. E aí isso tudo se amarra com essa ideia que a Bia abriu o vídeo falando de medo, de religião, de moralismo, de controle, enfim. É a gente pensar como que pode uma pessoa com tanto poder definir o destino de outras pessoas que não têm sequer noção de que esse poder existe. Isso é o mais perigoso. E é isso que esse episódio, parte dele pelo menos, na nossa interpretação, diz respeito. Também tem um livro da Agatha Christie com esse mesmo nome, Pale Horse, mas a gente não conseguiu entender muito bem a relação, se existe uma relação, acho que porque a gente não leu esse livro também. Então, se você conseguir, se você ler o livro, deixa aqui no comentário se você achar essa relação, talvez tenha. Aproveitando que é o momento da interação, se você está gostando do vídeo, deixa seu like e compartilha também com seus amigos que estão assistindo o Watchmen, que vocês ajudam a gente muito. Não dá para não falar das pílulas, que são chamadas de nostalgia, o que é muito interessante, já que a gente está falando de uma série que trata de clonagem, de criação de memórias. As pílulas nostalgia a gente fica sabendo que foram proibidas porque estava proibido criar essas memórias, ou de pelo menos ter acesso, né? De reavivar essas memórias. O Will Reeves toma isso e deixa pra Angela. Aquilo não é por acaso, ele não esqueceu essas pílulas da memória dele. E agora ela engoliu o pacote inteirinho. Então eu imagino que ela vai ter uma bad trip do caramba de nostalgia. No episódio anterior, o Will Reeves falou que em 3 dias a Angela teria uma decepção com ele. E aí a gente fica imaginando se é porque ela tomou essas pílulas, ele sabia que ela tomaria. Provavelmente. E aí ela vai ter acesso a alguma memória que vai deixar ela chateada. Vale lembrar que nostalgia não é necessariamente uma memória que você tem, né? De algo que aconteceu. É uma coisa muito mais construída mesmo. É aquele sentimento nostálgico, né? De coisas que a gente tem um carinho, tem um afeto. Não precisa nem ter vivido exatamente para poder sentir esse sentimento. Isso explica um pouco por que ela é proibida também, né? Maybe, I'm Dr. Manhattan. A gente sentiu falta nesse episódio da Lady True. Amei tanto a presença dela que eu senti muita falta. Eu fiquei imaginando o que a Lady True tá preparando nesse contexto todo, porque agora a gente tem mais claro o que as pessoas estão fazendo. O senador Kane tá usando a 7ª Cavalaria para chegar lá nos fins dele, que provavelmente tem a ver com poder, se manter no poder, ser eleito presidente dos Estados Unidos. Aí a Lady True disse que tem a solução para o problema da humanidade. Isso passa por essa tecnologia de clonagem, essa tecnologia de manipulação genética que ela desenvolveu e também o relógio que ela está construindo, com certeza, manipulação do tempo e tudo mais. E aí eu fico pensando qual é a dessa galera, porque a Lady True também é muito poderosa. Ela não está pensando assim, eu tenho a solução para o problema da humanidade. Provavelmente é uma solução que ela deve achar genial na cabeça dela e deve ser nos moldes do Adrian Veidt. Deve ser uma coisa que, se você for ver a fundo, vai fazer, que coisa absurda. Ou Como talvez você é não. burro? E o episódio acaba com um gancho imenso, que é a galera da 7ª Cavalaria chegando na casa do Looking Glass / Wade. Fiquei nervosa, fiquei ansiosa. Tanto no momento em que ele chega lá no QG deles, eu fiquei... Tanto nesse fim, que acaba sem a gente saber o que vai rolar com ele. You find this church, maybe we find the cavalry. Então é isso. Até o nosso próximo vídeo. E tchau. Tchau.